Bom dia! Bom dia para o nosso bom Deus. Bom dia, meus amigos. Estamos todos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos que agradecer a Deus este dia maravilhoso que Ele está nos presenteando. Quando vem o alvorecer, meus amigos, toda a natureza canta a vida. Os galos, os pássaros saudam um novo dia, chamando tudo e todos a viver o novo dia. Então vamos viver esse presente divino que Deus nos dá e vamos abraçar isso com muito amor, porque Deus está nos convidando a participar dessa natureza, de tudo que Ele nos dá, desde o ar, a água, o fogo e a terra, os elementos que compõem os alimentos, os frutos e os seres. Que neste dia nós saibamos honrar todo o amor que o Divino Mestre nos dá. Então, ouvindo esta melodia, vamos procurar uma posição agradável. Vamos serenar a nossa mente. Vamos inspirar e respirar profundamente, esvaziando todos os pensamentos negativos, visualizando a imagem do Cristo, pedindo ajuda aos nossos anjos guardiões. Vamos aumentar a nossa fé e nos preparar para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus esteja conosco sempre. A mensagem de hoje, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 289. Ela diz o seguinte: não sofra se ainda não consegue mostrar a sua grandeza de alma, os talentos e capacidades, e se sente vítima da incompreensão dos outros. Para não se deprimir, fortaleça ainda mais esses valores, a ponto de dispensar aplausos ou críticas. Diga para si mesmo, com bastante clareza: dentro de mim estão qualidades, competências e inteligência que me fazem a vida feliz, realizada e ampla. Supero qualquer tipo de obstáculo. Diante de mim se desenha um futuro de muita ação, construção e alegria. As opiniões dos outros são muletas. Quem tem pernas fortes não precisa de muletas. É isso aí, meus amigos. Vamos ter pernas fortes para que a gente possa fazer o caminho de encontro a Deus com o coração puro. E vamos para o nosso Evangelho de hoje. O capítulo é o 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 4. Missão dos profetas. É comum
atribuísse aos profetas o dom de revelar o futuro. E por isso, as palavras profecia e predição tornaram-se sinônimos. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Os profetas são seres enviados por Deus com a missão de instruir os homens e de revelar a eles as verdades do mundo espiritual. Assim, um homem pode ser profeta sem fazer profecias. E essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, quando Jesus foi levado à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que ali estavam reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza e diz quem foi que lhe bateu. Entretanto, existiram profetas que previram o futuro, por intuição ou por revelação de espíritos superiores, com a finalidade de prevenir os homens. Com suas previsões, acontecera o dom de adivinhar o futuro. Foi considerado como sendo um dos atributos que os profetas precisavam possuir. Que assim seja. Aqueles que têm o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ler esse capítulo 21, item 4, e refletir durante o dia. Mas vamos lá para a nossa pequena interpretação. Então, meus amigos, profetas são todos aqueles que compartilham os ensinamentos de Jesus e também vive e segue o Evangelho do Cristo. Então, todos nós somos filhos de Deus, não é isso? A cada um ele deu um dom. Mas e qual é o seu dom? Qual é o meu dom? Vamos descobrir qual é o nosso dom e procurar desenvolvê-lo, buscar exercê-lo de acordo com os ensinamentos do Mestre. Esta é a verdadeira missão dos profetas. Mas desde a época de Jesus, que já existiam falsos profetas, os escribas e os fariseus, eles se achavam perfeitos. Eles pregavam em praça pública, mas eram falsos. Jesus mesmo dizia isso. Chamavam de hipócritas, porque eles desprezavam o povo. Eles não sabiam praticar a caridade. Eles apenas usavam a palavra de Deus para fins próprios. Mas e hoje, meus amigos? Será que ainda existem muitos falsos profetas? Quem são os escribas e fariseus da atualidade? São, meus queridos, todos aqueles que pregam em nome de Deus para se aparecerem. São hipócritas. E a gente vê muito isso nas redes sociais. Muita gente prega a palavra de Deus para se aparecer, para ganhar dinheiro. E muitos deles exigem o cumprimento de algumas regras e tradições que não condizem com os ensinamentos essenciais da fé. Jesus disse que reconhece-se os verdadeiros cristãos pelos seus atos. Então, o verdadeiro profeta é aquele que transmite a mensagem divina com o propósito de guiar a humanidade
para serem pessoas do bem. E Jesus, meus queridos, Jesus, ele foi e é um verdadeiro profeta. Porque Jesus pregava com amor e bondade. Tudo que Jesus fazia era praticando sempre o bem. Então, sua missão foi única. E ele deixou seus ensinamentos como o maior valor para a humanidade. Então, vamos seguir os exemplos de Jesus. Vamos continuar como seus discípulos. Vamos divulgar os ensinamentos do Mestre, a palavra de Deus, mas com um único propósito: nos melhorar e melhorar aqueles que estão próximos a nós. Vamos pedir a Deus que nos ajude, porque todos nós nascemos com um dom. Kardec diz que todos nós somos médiuns através dos espíritos de luz. Ele diz isso lá no Livro dos Espíritos. Todos nós somos médiuns. Nascemos com algum dom. Nós precisamos descobrir qual é esse dom, qual é a nossa missão. E vamos desenvolvê-la, praticá-la, fazendo bem a todos. Que Jesus nos ajude, nos oriente, nos mostre o caminho por onde devemos seguir. Que Ele feche os nossos ouvidos para que a gente não ouça mensagens que não condizem com os ensinamentos do Cristo. Que a gente não fale algo que possa vir a ferir o outro, usando o nome de Deus. Que o Pai maior derrame sobre cada um de nós a sabedoria divina, nos ajudando, nos auxiliando. E neste momento, vamos juntos, com a mesma sintonia, agradecer a Deus tudo que Ele nos dá, pedindo paz por este planeta, que a paz esteja dentro de cada um de nós, que assim seja. A reflexão final de hoje diz o seguinte: nada no universo está parado. Os pensamentos interferem. Percebam na vida o que vocês precisam mudar. Desculpem. Lugares aonde vão, mudem. Esvaziar gavetas. Doem. Queimem fotos que trazem dores. Mudem de vida. De fora para dentro e de dentro para fora. Façam mudanças internas. Procurem onde ajudar vocês a mudarem. Chorar sozinhos não resolve. Saiam, olhem para o sol e digam que vão escolher uma nova vida, novas companhias. Mudem. Se um lado da vida estiver parado, mudem. Mudem de roupa, mudem o cabelo, mudem. Seus pensamentos irão com as mudanças. A dor é para que doa. Retire-se do lugar onde estava e não deveria estar.
Não desperdicem a encarnação, porque algo não aconteceu como esperado. Problemas todos têm. Nem tudo na vida é como gostaríamos. É passado o tempo de chorar. É tempo de mudanças. Mas sejam pacientes. Nem tudo é para amanhã. Que possamos refletir sobre a passagem do Evangelho e as mensagens edificantes. Que Deus nos ajude nos dando sabedoria, compreensão. Tenham todos um dia iluminado. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.